É isso mesmo, pessoal. Eu me chamo Dina Brelais e eu quero anunciar para todos vocês, nossos amigos e pessoas que vão chegar por aqui nesse tempo, acredito eu, que finalmente a gente vai começar a falar sobre tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tanto eu quanto meu marido, Alisson, as nossas filhas, em alguns momentos vão estar participando aqui de alguns vídeos, para que a gente compartilhe todo esse momento que a gente está vivendo junto com vocês. Nós nos mudamos recentemente para Florianópolis e nós fizemos isso debaixo de uma direção que Deus deu para a nossa vida. Então Deus ele colocou esse desejo no nosso coração, Deus nos fez sonhar com isso, Ele nos fez planejar, muitas vezes adiar tudo aquilo que a gente queria fazer, que a gente tinha planejado, para que nós pudéssemos fazer isso no tempo certo, da maneira certa, encerrando todos os ciclos que a gente precisava encerrar, trabalhando na nossa vida várias coisas que Ele precisava trabalhar. E claro, que Deus ainda está fazendo muitas coisas na nossa vida, no nosso interior. Ele está nos transformando assim, dia após dia, todos os dias. E nós decidimos, depois de muita relutância até da minha parte, de compartilhar com vocês sobre as coisas que Deus tem falado com a gente, as coisas que Ele coloca no nosso coração, abrir mesmo esse espaço para que vocês possam acompanhar de perto, possam saber. Talvez nem sempre a gente compartilhe tanto da nossa rotina, das coisas que a gente faz no dia a dia, mas compartilhar com vocês sobre as coisas que Deus tem falado com a gente, que Deus tem colocado no nosso coração. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, de qualquer entretenimento, que esse canal ele possa ser literalmente um canal para que Deus nos use para falar através do nosso testemunho, através da nossa vida, das coisas simples do dia a dia, compartilhar as coisas de Deus com vocês. Então eu acredito muito nisso, que Deus ele fala com a gente e Ele usa a gente através das coisas simples, do nosso dia a dia, dos nossos testemunhos, que às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente não compartilha, não conta. E a partir de hoje a gente decidiu realmente quebrar esse silêncio e de falar com vocês a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito sobre nossa vida. E Deus tem feito muitas coisas novas, e a gente está vivendo esse momento e a gente quer compartilhar com todos vocês. Já falei isso bastante, né? Mas acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, de tudo que a gente vai falar, é que quando a gente decide viver em obediência ao que Deus colocou no nosso coração, aos sonhos que Deus colocou no nosso coração, e a gente decide caminhar nessa direção, na direção que Deus nos mostrou, muitas vezes a gente acha que vai ser simples, que vai ser fácil, que a gente vai chegar lá quando a gente obedecer. De repente todas as coisas elas vão acontecer em um passe de mágica, e não é bem assim. E Deus ele vai nos ensinando nesse processo a ter paciência, a esperar, a ter fé, a confiar naquilo que Ele colocou no nosso coração, a confiar na palavra dEle acima de tudo, acima dos nossos sentimentos. Porque às vezes quando a gente obedece a Deus, a gente tem esse desejo imediato de que as coisas aconteçam e se cumpram na nossa vida. Mas Deus ele permite que a gente passe por esse processo de espera para testar a nossa fé. E Deus já fez isso tantas vezes na nossa vida, na minha vida e na vida do Alisson. Ele já fez isso tantas vezes e muitas vezes nós passamos por esse processo de espera de uma forma errada ou de uma forma muito ansiosa. E nesse momento que a gente está vivendo, apesar de nem tudo estar no lugar, apesar de nem tudo estar acontecendo da forma que a gente esperava ou projetava, das coisas não acontecerem da forma que a gente planejou, mas fugiram algum pouquinho dos nossos planos, mas Deus ele tem dado uma paz no nosso coração. A gente tem mudado o nosso comportamento, aquela conduta ansiosa de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, e trazendo para o nosso coração a convicção de que Deus ele vai fazer as coisas no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, e as coisas vão acontecer. Então isso tem trazido uma paz, né? É aquilo que a palavra diz. Coloca todos os teus pedidos, todas as tuas súplicas diante de Deus com oração, com ações de graça, e o Senhor ele vai tirar essa ansiedade do nosso coração, Ele tira esse peso do nosso coração e Ele coloca sobre nós uma paz
que o mundo não entende, uma paz que excede toda a compreensão humana, todo o conhecimento humano. Então é uma paz que vem de Deus. Então quando a gente está nesse processo, caminhando com Deus, vivendo o propósito de Deus, talvez nem tudo esteja de acordo com o que você queria, com o que você sonhava e planejava. Mas essa convicção de que uma hora vai acontecer as coisas, essa convicção de que aquilo que Deus planejou, na verdade, é muito melhor do que tudo que você planeja, do que tudo que você projeta, essa convicção é o que faz a gente se mover e ter paz no nosso coração. Essa confiança no Senhor, que Deus está preparando, não, Ele já preparou, a gente acredita nisso. Porque tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, basta a gente dar um passo de fé, basta a gente seguir nessa direção, porque Ele já fez, Ele já concluiu, Ele já realizou tudo que precisava ser feito. A gente só precisa seguir, a gente só precisa caminhar, aceitar tudo aquilo que Deus está ensinando nessa jornada, nesse caminho, para a gente trilhar esse caminho de fé junto com Ele. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês, quem não está inscrito aqui, que se inscreva. Se você já está inscrito, porque a gente já tem alguns inscritos aqui, continue aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma forma, seja nas coisas mais simples ou nas conversas mais profundas. Então, conto com você, se inscreve, curte esse vídeo, ativa as notificações para você acompanhar tudo que a gente vai aprontar por aqui.